As Brumas de Avalon, o Gamo Rei, livro 3, capítulo 10. A neve começava a derreter-se nos montes, e as primeiras flores precoces já eram vistas nos vales abrigados, quando a Senhora do Lago foi chamada à barca para receber o Merlin da Bretanha. Kevin parecia pálido e cansado, o rosto marcado, os membros deformados com dificuldades ainda maiores do que antes e apoiado num pesado cajado. Niniane notou, disfarçando a pena que sentia, que ele tinha sido forçado a entregar a minha dama às mãos de um criado. E fingiu não perceber, sabendo o golpe que isso representava para o seu orgulho. Caminhou mais devagar em direção à sua casa. Mandou as criadas acenderem o fogo, trazerem o vinho do qual ele tomou apenas um gole, curvando a cabeça com serenidade em agradecimento. O que faz aqui tão cedo assim, no começo do ano, venerável? Perguntou Niniane. Veio de Camelot? Ele sacudiu negativamente a cabeça. Estive lá parte do inverno e conversei muito com os conselheiros de Arthur. Mas, em princípios da primavera, fui para o sul, numa missão junto às tropas do tratado. Deveria dizer agora, acho, junto aos reinos saxões. E creio que sabe quem vi lá, Niniane, foi obra de Morgause ou sua. Eu pergunto. De nenhuma das duas, respondeu ela tranquilamente. Foi escolha do próprio Gwydion. Ele sabia que devia ter alguma experiência de combate, com ou sem ensinamentos druidas. Houve guerreiros druidas antes, e preferiu ir para o sul, para os reinos saxões. Eles são aliados de Arthur, mas ali ele não estaria sob a vigilância do rei. Por motivos que nós dois sabemos, Gwydion não queria que o grande rei o tivesse sob os olhos. E um momento depois acrescentou, não juraria que Morgause não influenciou sua escolha. Ele aconselha-se com ela, isto é, quando busca alguma opinião. É assim? Perguntou Kevin arregalando os olhos. Sim, creio que sim. Ela é a única mãe que conheceu. E governou o reino de Lot tão bem quanto qualquer homem, e ainda governa, mesmo com seu novo consorte. Não sabia que tinha um novo consorte, interrompeu Niniane. Não consigo ver o que ocorre nos reinos tão claramente quanto Viviane. Ah, ela era dotada da visão, o que a ajudava, e ainda tinha donzelas que também a possuíam quando começou a perdê-la. Você não tem nenhuma, Niniane? Alguma, respondeu hesitando, mas falha-me de vez em quando. E ficou calada por um momento, olhando para as pedras no chão. Por fim disse, creio que Avalon se está afastando cada vez mais das terras dos homens, Sr. Merlin. Que estação fazia no mundo lá fora? Já transcorreram 10 dias desde o equinócio, senhora. Niniane suspirou profundamente. E eu realizei a festa há apenas 7 dias. É como se as terras se estivessem distanciando. Até agora apenas alguns dias em cada lua, mas temo que dentro em pouco estejamos tão distantes dos ciclos solares e lunares quanto o reino das fadas. É cada vez mais difícil chamar as brumas e sair desta terra. Eu sei, disse Kevin, porque acha que vim com a baixa da maré. Sorriu, o seu sorriso deformado, e disse, devia regozijar-se, pois não envelhecerá com a mesma rapidez das mulheres do mundo lá fora, senhora, e permanecerá sempre jovem. O senhor não me consola, tornou Niniane com um estremecimento, mas não há ninguém no mundo exterior cuja vida eu acompanhe, exceto... Gwydion, sussurrou Kevin. Foi o que pensei, mas há também outras pessoas cuja sorte a senhora se devia preocupar. Arthur em seu palácio? Ele renunciou a nós e a Avalon. Já não lhe dá mais apoio. Não é de Arthur que eu falo, nem busca ele ajuda de Avalon, pelo menos agora. Mas, hesitou, ouviu o povo dos montes dizer que há novamente um rei em Gales e uma rainha. Uriens? Riu Niniane com desprezo. É mais velho do que esses montes, Kevin. O que pode ele fazer por esse povo? Também não falei de Uriens. Já se esqueceu? Morgana está lá, e o povo antigo a aceitou como rainha. Ela o protegerá até mesmo contra Uriens, enquanto for viva.
Esqueceu-se de que o filho de Urens foi instruído aqui e as suas serpentes nos pulsos. Niniane ficou calada por um instante, imóvel, e disse por fim: Eu me havia esquecido disso. Ele não era o filho mais velho, por isso pensei que nunca reinaria. O filho mais velho é um idiota, embora os padres considerem como um bom sucessor para o pai. E do ponto de vista deles, realmente é. É tão religioso e simples que não interferirá na igreja. Os padres não confiam no segundo filho, Acolon, porque ele as traz as serpentes. E desde que Morgana foi para lá, ele se lembra disso e a atende como sua rainha. E para o povo das montanhas ela é a rainha. Também não importa quem esteja no trono, ao estilo romano. Para eles o rei é aquele que morre anualmente entre os gamos, mas a rainha é eterna. E pode ser que no fim Morgana realize aquilo que Viviane deixou por terminar. Niniane pôde sentir com uma surpresa distante a amargura de sua própria voz. Kevin, nem por um dia sequer, desde a morte de Viviane e desde que me colocaram aqui, pude esquecer que eu não sou Viviane, que em comparação com ela nada sou. Até mesmo Raven me acompanha com seus grandes olhos silenciosos, que estão sempre dizendo: você não é Viviane, você não pode realizar o trabalho que ela dedicou à sua vida. Eu sei disso, muito bem. Sei que fui escolhida apenas por ser a última que tinha o sangue de Taliesin. E não havia outra, que não sou da linhagem real da rainha de Avalon. Não, eu não sou Viviane, eu não sou Morgana, mas servi fielmente neste lugar, embora nunca o tivesse buscado, e ele me tivesse sido imposto devido ao sangue de Taliesin. Tenho sido fiel aos meus votos. Será que isso não significa nada para ninguém? Senhora, Kevin foi amável. Viviane foi uma sacerdotisa como só aparece uma vez em muitas centenas de anos, mesmo em Avalon. E o seu reinado foi longo. Ela reinou durante 39 anos, sendo poucos os que se lembram de tempos anteriores a ela. Qualquer sacerdotisa que viesse depois dela se sentiria diminuída em comparação. Não há nenhuma razão para que a senhora se censure. Tem sido fiel aos seus votos. Como Morgana não foi. Certo, mas ela é da linhagem real de Avalon. E deu à luz o herdeiro do Gamo-Rei. Não nos cabe julgá-la. O senhor a defende porque foi seu amante, exclamou Niniane. E Kevin levantou a cabeça. Ela não tinha percebido naquele rosto contorcido e deformado seus olhos eram azuis, como o centro mesmo de uma chama. Kevin perguntou com voz tranquila. Estaria querendo hostilizar-me, senhora? Isso terminou e passou há muitos anos, e quando vi Morgana pela última vez, ela chamou-me de traidor e coisas piores, e expulsou-me de sua presença com palavras que nenhum homem com sangue nas veias poderá perdoar. Acha que eu a amo demais? Mas não me cabe julgá-la, nem a senhora, que é a senhora do lago. Morgana é minha rainha, e a rainha de Avalon. Faz o seu trabalho no mundo lá fora, assim como a senhora faz o seu aqui. E eu o faço onde os deuses me levam. E nesta primavera levaram-me ao país dos pântanos, onde na corte de um saxão, que se intitula rei sob Arthur, eu vi Gwydion. Niniane tinha aprendido em seu longo treinamento a manter um rosto impassível, mas sabia que Kevin, que tivera o mesmo preparo, podia perceber o esforço que isso lhe custava, e sentiu vagamente que os seus olhos penetrantes podiam ler o seu íntimo. Queria pedir-lhe notícias, mas em vez disso apenas disse: Morgoso contou-me que ele conhece um pouco de estratégia e que não é covarde em batalha. Como se comporta então entre esses bárbaros que preferem estourar os cérebros com seus grandes macetes do que usá-los em suas cortes? Sei que ele foi para os reinos saxões porque um deles queria um druida na corte, que soubesse ler e escrever e conhecesse um pouco dos números e da elaboração de mapas. Disse-me que desejava experiência na guerra sem estar sob os olhos de Arthur, e creio que realizou seu desejo. Embora tenha havido paz na terra, há sempre alguma luta entre aquela gente. Não é Saxão o deus de guerras e batalhas? A Gwydion eles chamam de Mordred, e que significa mau conselho, em sua língua. É um cumprimento, querem dizer com isso que é mau conselho para os que lhes podiam fazer mal. Dão a todo hóspede um nome, e a Lancelot chamam de flecha dos duendes. Entre os saxões, um druida
mesmo que jovem, poderá parecer mais sábio do que realmente é, e em contraste com a cabeça dura que eles têm. E Gwydion é inteligente. Mesmo quando pequeno, ele podia encontrar uma dezena de respostas para tudo. Inteligente ele é, admitiu Kevin lentamente, e sabe muito bem fazer-se amar, como eu mesmo já vi. Recebeu-me como se eu fosse um tio favorito de sua infância, dizendo que eu era bom ver um rosto familiar de Avalon, abraçando-me, dando-me grande importância, como se me amasse muito. Sem dúvida ele sentia-se só ali. O Senhor foi para ele como um ar vindo de sua terra, disse Niniane, mas Kevin franziu a testa e tomou um pouco de vinho. Depois deixou-o de lado e voltou a esquecê-lo, perguntando: até onde foi Gwydion no conhecimento da magia? Ele usa serpentes. Elas podem significar pouco ou muita coisa, a senhora deve saber disso. E embora as palavras fossem inocentes, Niniane sentiu-as. Uma sacerdotisa que trazia na fronte o crescente poderia ser uma Viviane, ou poderia ser apenas Niniane. Ele deve voltar no solstício do verão para ser feito rei de Avalon, o estado que Arthur traiu, e agora está transformado em um homem. Ele não está preparado para ser rei, advertiu Kevin. O senhor duvida de sua coragem ou de sua lealdade? Ora, coragem, murmurou Kevin com um gesto desdenhoso. Coragem e inteligência, mas é no seu coração que não confio e não consigo ler. E ele não é Arthur. É uma felicidade para Avalon que não seja, exclamou Niniane. Não precisamos de outros apóstatas que nos jurem lealdade e esqueçam o juramento feito ao povo dos montes. Os padres podem colocar um carola hipócrita no trono, que sirva a qualquer deus que lhe seja mais conveniente no momento. Kevin levantou a mão deformada, num gesto tão imperioso que Niniane calou-se. Avalon não é o mundo. Não temos a força, nem exércitos, nem recursos, e Arthur é muito amado pelo povo. Não em Avalon, admito, mas por todas essas ilhas onde ele foi, a mão que criou a paz que tanto valorizam. Neste momento, qualquer voz contra Arthur será silenciada em poucos meses, ou em poucos dias mesmo. Arthur é amado, ele é o espírito da própria Bretanha. E mesmo se assim não fosse, o que fazemos em Avalon tem pouco peso no mundo lá fora. Como a senhora observou, estamos nos afundando nas brumas. Então, mais uma razão para agirmos rapidamente, para derrubarmos Arthur e colocarmos no trono um rei que reconduza Avalon ao mundo e a deusa. Por vezes tenho dúvidas de que isso possa ser feito, opinou Kevin com voz tranquila. Pergunto-me se não passamos a nossa vida dentro de um sonho sem realidade. O senhor diz isso? O senhor, o Merlin da Bretanha? Eu mesmo vivido na corte de Arthur e não abrigado numa ilha em que cada vez mais se afasta do mundo lá de fora. Isso aqui é a minha casa, e eu morreria, como jurei, mas foi com Bretanha que celebrei o grande casamento. Niniane, eu não apenas com Avalon. Se Avalon morrer, então a Bretanha estará sem o seu coração e morrerá também, pois a deusa será retirada da sua alma e de toda esta terra. Você pensa assim, Niniane? Kevin suspirou novamente. Andei por todas essas terras em todos os climas e em todos os momentos, como Merlin da Bretanha, falcão da visão, mensageiro do grande corvo, e constatei que existe agora um outro coração na terra, e que brilha a partir de Camelot. Ficou calado. Depois de um longo tempo, Niniane perguntou-lhe: foi quando o senhor disse tais palavras para Morgana que ela o chamou de traidor? Não, foi em outra razão. Talvez, Niniane, nós não conheçamos a vontade dos deuses e a sua maneira de agir tão bem quanto pensamos. Digo-lhe que se agirmos agora para derrubar Arthur, esta terra entrará num caos pior do que quando Ambrósio morreu e Uther teve que lutar pela sua coroa. A senhora acredita que Gwydion pode lutar com Arthur para apoderar-se do país? Os companheiros de Arthur cerrariam fileiras contra qualquer homem que se levantasse contra seu rei e herói, e que para eles é como um deus, que não pode cometer erros. Nunca desejamos que Gwydion enfrentasse o pai e lutasse contra ele pela coroa, mas apenas que um dia, quando Arthur souber que não tem herdeiro, ele se volte para o filho que vem da linhagem real de Avalon, e jurou fidelidade à ilha sagrada e aos deuses verdadeiros.
e com esse fim ele deverá ser proclamado Gamo-rei em Avalon, para que possa haver vozes quando Arthur buscar um herdeiro que falem por ele. Soube que Arthur escolheu o filho de Lancelot para ser herdeiro, já que a rainha é estéril, mas o filho de Lancelot é uma criança, ao passo que Gwydion já é homem feito. Se alguma coisa acontecesse a Arthur agora, não pensa que eles escolheriam Gwydion, que é homem feito, guerreiro e druida, e não uma criança? Os companheiros de Arthur não seguiriam um estranho, fosse 2 vezes guerreiro e druida. É mais provável que nomeassem Gawain como regente do filho de Lancelot até que ele crescesse. E os companheiros são cristãos, em sua maioria, e rejeitariam Gwydion devido ao seu nascimento. O incesto é um pecado grave para eles. Eles nada sabem das coisas sagradas. Certo, precisam de tempo para se habituarem à ideia, e esse tempo ainda não transcorreu. Mas se Gwydion não pode ser reconhecido agora como filho de Arthur, então deve-se saber que a sacerdotisa Morgana, que é irmã de Arthur, tem um filho, e que seu filho está mais próximo do trono do que o filho de Lancelot. Neste verão, haverá guerra novamente. Pensei que Arthur tinha feito a paz. Aqui na Bretanha, sim, mas há alguém na Bretanha menor que pretende reivindicar toda a Bretanha como seu império. Ban? Perguntou Niniane espantada. Ele jurou há muito tempo. Ele realizou o grande casamento antes que o nosso Lancelot nascesse. Está velho demais para fazer a guerra contra Arthur. Ban está velho e fraco. Seu filho Lionel reina em seu lugar, e o irmão dele Bors, que é um dos companheiros de Arthur, adora Lancelot como seu herói. Nenhum dos dois perturbaria o reinado de Arthur. Mas há alguém que se dispõe a isso. Chama-se Lúcio. Conseguiu as velhas águias romanas e proclamou-se imperador. Ele desafiará Arthur. A pele de Niniane arrepiou-se. Isso é uma visão? Morgana me disse certa vez, respondeu Kevin com um sorriso, que não é necessária a visão para saber que o bandido é um bandido. Não preciso da visão para saber que um homem ambicioso fará os desafios que possam promover a sua ambição. Há quem imagine que Arthur está ficando velho, porque seu cabelo já não é tão dourado, e não usa mais a bandeira do dragão. Mas não o subestime, Niniane. Eu o conheço de perto, e a senhora não. Arthur não é nenhum tolo. Acho que, embora tenha jurado destruí-lo, o senhor o ama demais. Amá-lo? O sorriso de Kevin era amargo. Sou o Merlin da Bretanha, mensageiro do grande corvo, e sento-me ao lado dele em conselho. Arthur é um homem fácil de se amar. Mas eu fiz um juramento à deusa. Deu novamente uma risada breve. Acho que a minha sanidade depende disso, de saber que as situações vantajosas para Avalon devem, a longo prazo, beneficiar também a Bretanha. A senhora considera Arthur inimigo, Niniane. Eu o vejo como Gamo-rei, protegendo a sua manada e suas terras. Niniane respondeu num murmúrio trêmulo. E o que acontecerá ao Gamo-rei quando o Gamo Novo crescer? Kevin apoiou a cabeça nas mãos, parecia velho, cansado e doente. O dia ainda não é chegado, Niniane. Não procure empurrar Gwydion com tanta pressa, ou ele será destruído apenas por ser seu amante. Levantou-se e saiu, capengando da sala, sem olhar para trás, deixando Niniane sombria e irritada. Como esse maldito homem podia saber disso? E disse para si mesma, não fiz votos como uma freira cristã. Se quiser levar um homem para minha cama, é a mim que compete decidir, mesmo que esse homem seja meu discípulo, e fosse apenas um menino quando aqui chegou. Nos primeiros anos, ele fizera-se querido dela, sendo um menino solitário, perdido e sem nada, sem ninguém para amá-lo, cuidar dele ou preocupar-se com a sua sorte. Morgause era a única mãe que tinha conhecido, e agora também dele se separava. Como podia Morgana ter abandonado um filho tão bonito, inteligente e sensível, sem nunca procurar saber como ia ele, sem vir vê-lo de perto? Niniane não tinha filhos, embora por vezes acreditasse que se voltasse de Beltane com o ventre cheio, gostaria de oferecer uma filha à deusa. Mas isso nunca lhe acontecera, e não se rebelaria contra o seu destino. Mas naqueles primeiros anos deixara que Gwydion encontrasse o caminho do seu coração, e depois ele partiu como fazem os homens, já tendo passado da idade dos ensinamentos das sacerdotisas, para aprender entre os druidas e aprender também as artes das guerras. Voltava cada ano na época de Beltane, e Niniane julgara
que tinha sido por astúcia que se aproximara dela nas fogueiras rituais, e os dois haviam ido juntos. Mas não se separaram quando a estação terminou, e depois, sempre que suas andanças o levavam a Avalon, ela deixara claro que o queria. E Gwydion não respondera negativamente. Sou eu quem está mais próxima de seu coração, pensou ela. Eu que o conheço melhor. O que sabe Kevin dele? E agora é chegado o momento em que ele voltará para Avalon e terá seu julgamento como Gamo Rei. Voltou seus pensamentos nessa direção, onde encontrar uma virgem para ele. São tão poucas as mulheres da casa das donzelas que possam até mesmo ser consideradas semi-preparadas para esse grande papel. Pensou ainda, e seus pensamentos foram impregnados de um súbito medo e sofrimento. Kevin tinha razão. Avalon está se afundando, está morrendo. São poucos os que aqui vêm para receber os ensinamentos antigos, e não há quase ninguém para manter os ritos. Um dia não haverá ninguém, e mais uma vez sentiu o formigamento que lhe tomava todo o corpo e que acontecia em lugar da visão. Gwydion chegou a Avalon poucos dias antes de Beltane. Niniane recebeu-o formalmente na barca, e ele inclinou-se para ela numa reverência frente às donzelas e às pessoas da ilha ali reunidas. Mas quando se viram a sós, tomou-a nos braços e beijou-a rindo, até perderem ambos a respiração. Seus ombros estavam mais largos e tinha uma marca vermelha no rosto. Notava-se que tinha lutado, pois já não trazia o olhar tranquilo do sacerdote e do estudioso. Meu amante e meu filho, e por isso que a grande deusa não tem marido, ao estilo romano, mas apenas filhos, pois somos todos seus filhos? E eu, que estou no seu lugar, devo sentir que meu amante também é meu filho, pois todos aqueles que a amam são seus filhos. E o país está agitado com isso, dizia ele, aqui em Avalon e entre o povo antigo dos montes, pelo fato de que na Ilha do Dragão, esse povo antigo acolherá o seu rei novamente. Foi para isso que me chamou ou não? Por vezes Gwydion podia ser tão irritante quanto uma criança arrogante, pensou ela. Não sei, Gwydion, a ocasião pode não ser própria ou propícia às vibrações, podem não ser adequadas. Nem consigo encontrar nesta casa alguém que possa desempenhar para você o papel da Virgem da Primavera. Mesmo assim será nesta primavera, tornou ele com calma, e neste Beltane, pelo que sei. Os lábios de Niniane contraíram-se um pouco quando ele disse: E você viu a sacerdotisa que o admitirá ao rito quando tiver conquistado os galhos, supondo-se que a visão não lhe tenha mostrado a sua morte? Ela achou ao contemplá-lo que estava mais bonito, o rosto frio e decidido, escurecido pela paixão. Vi, Niniane. Não sabe que era você? Ela talhou, sentindo-se de repente gelada até os ossos. Não sou virgem. Por que zomba de mim, Gwydion? Não obstante, foi você que eu vi, e sabe disso tão bem quanto eu. Nela, a donzela, a mãe e o mensageiro da morte se encontram e se fundem. Ela pode ser jovem ou velha, como quiser, virgem e besta e mãe. Mas o rosto da morte é o relâmpago, flutuando e enchendo-se, e voltando outra vez à sua virgindade. Niniane baixou a cabeça e disse: Não, Gwydion, não pode ser. Sou o consorte dela, continuou o rapaz implacável. E conquistarei isso, ali. Não é tempo de uma virgem, os padres valorizam demais esse absurdo. Invoco-a como a mãe, para que me dê o que me é devido e a minha vida. Niniane sentiu como se tentasse resistir a alguma irresistível que a levava de arrastão. Assim tem sido sempre, falou com hesitação. Na corrida do gamo, embora a mãe o envie para a morte, ele volta novamente para a donzela. Mas havia razão nas palavras de Gwydion. Sem dúvida era melhor ter uma sacerdotisa para os ritos que sabia que o estava fazendo, do que alguma criança mal preparada, nova no templo, cuja única qualificação era não ter idade suficiente para sentir o apelo das fogueiras de Beltane. Gwydion dizia a verdade, a mãe sempre se renova, mãe e mensageira da morte, novamente donzela, tal como a lua que se esconde no céu escuro. Baixou a cabeça. Que assim seja.
você fará o grande casamento com a terra e comigo em nome dela. Mas quando ficou novamente sozinha, teve medo. Como podia concordar com isso? O que em nome da deusa significava essa força em Gwydion que dobrava todos à sua vontade? Seria a sua herança de Arthur, o sangue do Pedragon? O gelo voltou a dominá-la novamente. E o que acontece com o Gamo Rei? Morgana sonhava. Beltane e o Gamo correndo nos montes, a vida da floresta correndo pelo seu corpo, como se cada parte da floresta fosse parte da vida que pulsava nela. Ele estava entre os gamos, o Gamo que corria, o homem nu com os galhos amarrados à cabeça que subiam e desciam, o cabelo escuro empastado de sangue, mas estava de pé, atacando uma faca, e esta brilhava à luz do sol entre as árvores. E o Gamo Rei veio rolando, enquanto o som de seu grito enchia a floresta de tremores de desespero. E então estava numa caverna escura as coisas pintadas ali, e estavam também pintadas em seu corpo. Ela era a mesma coisa que a caverna, e à sua volta as fogueiras de Beltane brilhavam, as chamas elevando-se para os céus. Havia o gosto do sangue fresco em sua boca, e agora a entrada da caverna ensobrecia-se de galhos do Gamo. A lua ainda não era cheia, não podia ver claramente que o seu corpo nu não era o corpo esguio de uma virgem, mas que os seus seios eram macios e cheios e rosados, como na ocasião em que seu filho nascera, quase como que se estivessem pingando leite, e sem dúvida tinha sido submetida à prova para saber se vinha virgem ao rito. E ao que lhe diriam que não vinha para a virgem da primavera, mas para o Gamo Rei, ele ajoelhou-se ao lado dela, e Morgana levantou os braços, recebendo-o no rito e em seu corpo. Mas os olhos dele eram negros e preocupados. As suas mãos eram ternas, frustrantes, brincando com o prazer ao lhe negarem o rito da força. Não era Arthur, não era Lancelot, o Gamo Rei que devia derrubar o velho consorte da Virgem da Primavera, mas ele a desprezou, os olhos negros atormentados por alguma dor que o magoava por dentro, a mesma dor que penetrou o corpo dela, e o homem disse: queria que você não fosse tão parecida com a minha mãe, Morgana. Aterrorizada, o coração batendo muito forte, Morgana acordou em seu quarto. Urins dormia ao seu lado, roncando, ainda envolvida pela imagem aterrorizante do sonho. Ela sacudiu a cabeça confusa para afastar dela o terror. Não, Beltane pensou. Ela celebrara os ritos com Acolon, como sabia que teria de fazer. Não estava deitada na caverna esperando o Gamo Rei. E porque perguntou-se por que esse sonho com Lancelot? Agora por que não sonhara com Acolon quando tinha feito seu sacerdote? E senhor de Beltane, e seu amante? Porque depois de tantos anos haveria de lembrança da rejeição e do sacrilégio de golpeá-la tão intimamente em sua própria alma? Tentou acalmar-se para dormir novamente, mas o sono não vinha e ficou acordada tremendo até que os raios do sol de princípio de inverno penetraram no quarto.